Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E agora eu vou passar para apresentar as pessoas que estão conosco aqui na nossa conversa. Começo apresentando a Mainara Naf. Mainara Naf é da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, e também o pastor Ariovaldo Ramos, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Eu sou Isaías Torquato, eu sou da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da Diocese Anglicana de Brasília, e estou exercendo a função de pároco na Paróquia Anglicana São Felipe, aqui em Goiânia. Então, Mainara Naf, as boas-vindas, receba o nosso abraço mesmo à distância, fique à vontade para falar. Muito obrigada, eu sinto muita gratidão por esse momento, esse espaço, e eu creio que agora é essencial que a gente comece falando que nós já temos, nesse momento, 4.651 pessoas mortas em Gaza, e uma escalada que não para de crescer. Dessas 4.651, 40% são crianças. 40% são crianças. Também não podemos deixar de falar das 1.400 mortes que aconteceram no dia 7 de outubro, das quais 2 eram crianças. O número de feridos nesse momento em Gaza é de 15.898. A situação que nós estamos vivendo e vendo nesse momento é uma escalada de violência tremenda que é justificada como reação. Mas com esses números que dei aqui para vocês, a gente se pergunta: quanto vale uma vida palestina? Quantos precisarão morrer para pagarem o preço? Nesse momento, a gente vê uma situação calamitosa, onde Israel se sente à vontade para não apenas bombardear Gaza, mas para também bombardear o Egito, ameaçar países ali ao redor da região. Então, tememos não apenas pela população de Gaza, mas tememos também pelos palestinos que estão sofrendo na Cisjordânia, onde a minha família se encontra, onde as operações militares acontecem por terra. Tememos pela população desses outros países que eu citei aqui, principalmente Líbano e Síria, que já vem sofrendo com processos de guerra civil interna. É importante que a gente fale que o que nós estamos vendo na TV todos os dias se trata de um massacre. A Palestina não tem exército e os palestinos estão enfrentando, nesse momento, o segundo país que proporcionalmente mais investe em armamento. Tudo isso não começa no dia 7 de outubro. Começa há 76 anos atrás. No dia 15 de maio de 1948, 800 mil palestinos foram expulsos de suas casas. Aqueles que se negaram a sair de suas casas foram mortos. Mais de 531 cidades foram completamente dizimadas. E desde esse dia, o povo palestino sofre com uma série de violências que fazem parte de uma ocupação colonial. Tudo isso vem a culminar num processo de apartheid, onde a população da Cisjordânia é cercada por um muro
de 8 metros de altura nos lugares mais baixos, onde a população de Gaza vive desde 2007 numa prisão a céu aberto, segundo define a própria ONU, num espaço de 41 quilômetros de extensão por 10 de largura. É uma das regiões do mundo mais densamente habitadas. Todos os dias, com 4 horas de abastecimento de luz diariamente, abastecimento de água precário, porque 96% das fontes de água da região são impróprias para consumo. 47% da população de Gaza tem até 17 anos, o que explicita para a gente uma expectativa de vida muito baixa. E para além disso tudo, a gente tem um dado terroroso, terrível, que é que 50% das crianças de Gaza sofrem com desnutrição severa. Essas crianças que nós estamos vendo morrer ao vivo na nossa TV sequer tiveram condições de se alimentar antes de morrer. Porque desde o dia 7 de outubro, Gaza não recebe insumos de alimentos. Israel estava impedindo a chegada de ajuda humanitária em Gaza. Gaza não tem mais nenhum hospital de pé. Nenhum. O último hospital que Gaza tinha era o Hospital Batista, que foi bombardeado na última semana. Uma coisa muito interessante de se falar nesse momento é que há 76 anos atrás, quando nós palestinos começamos a morrer, não existia Hamas. Há 76 anos atrás, o que existia era apenas milícias que viriam a formar depois o exército israelense. O povo palestino luta por sua vida há 76 anos. E todos esses grupos que nós vemos surgir na Palestina, com certeza, são consequências do processo de violência reiterado que nós palestinos sofremos há tantos anos. Eu venho dizendo e repito, se querem acabar com Hamas, acabem com o apartheid. Se querem acabar com Hamas, acabem com a violência, acabem com a ocupação. Existe um mundo sem Hamas. O nome dele é Cisjordânia. E até agosto desse ano, 32 crianças foram mortas pelo exército israelense. Não existe justificativa para isso. Não existe justificativa para matar crianças. É isso que o povo palestino vem enfrentando há tanto tempo. É isso que minha família passou quando teve de vir para o Brasil. Quantas vezes eu ouvi dizerem, volta para lá? A gente está tentando voltar desde 1948. A resolução 194 da ONU garante aos palestinos o direito do retorno. Direito esse que nunca foi atendido por Israel. É impressionante quando alguém vira para mim e fala, mas eu já fui a Israel numa peregrinação de fé e não vi nada disso acontecer. Você não viu porque nós estamos atrás dos muros.
Nós estamos nos becos, nós estamos dentro da cozinha, nós estamos limpando o banheiro que você usou. Nós andamos em estradas separadas da que você andou, porque a nós, pelo estado de apartheid, que a nós é imposto, não podemos frequentar os mesmos lugares. O povo palestino é considerado por Israel como sub-humanos. E me assusta muito que nós vemos a religião ser usada para justificar tanta violência e massacre. E relembro aqui, quantas vezes a religião não foi usada também para cometer atrocidades, como a escravidão. Quantas vezes a religião não foi utilizada para cometer atrocidades, como forçar indígenas a professarem uma religião? Quantas vezes a religião não foi deturpada? A palavra de Cristo, que nasceu na Palestina, não é deturpada para justificar tanto sofrimento e violência contra um povo. O que nós estamos vendo na TV neste exato momento é um massacre, um genocídio televisionado, a desumanização de um povo que, segundo muitos, não merece a nossa empatia, pois são sub-humanos. Nós, palestinos, não somos terroristas. Nós, palestinos, somos pessoas que lutam há muitos anos pelo seu direito à vida e seu direito a existir, pelo seu direito a professar uma fé e pelo seu direito a plantar e colher. É importante falar aqui nesse espaço que as comunidades cristãs mais antigas do mundo estão hoje na Palestina. E com toda certeza, digo porque já vi com os meus próprios olhos, são as comunidades que mais sofrem com um preconceito enraizado em Israel. Porque os cristãos, diferente dos muçulmanos, comem porco, bebem álcool, e isso é impuro, segundo creem alguns. E é por isso que no início desse ano, de 2022, cemitérios cristãos foram profanados, igrejas foram pichadas, freiras foram cuspidas nas ruas. Existem vídeos disso. E no dia da Páscoa, não permitiram a nós cristãos realizarmos nossas celebrações. Oitocentos cristãos de Gaza não foram permitidos saírem para conseguirem celebrar. Vejam, Gaza está a apenas 93 quilômetros de Jerusalém. Não foi permitido que essas pessoas saíssem. Não se trata apenas de um apartheid contra o povo palestino. Se trata de um massacre, uma limpeza étnica, um cerceamento de direitos, inclusive o nosso direito a ter fé, a professar uma religião, garantido internacionalmente pela ONU. Mais uma vez, acho necessário falar. Mais uma vez, é necessário falar que nós, palestinos, estamos lutando por nossas vidas. E que é preciso que o mundo não se cale diante do que vê na TV nesse momento.
que é um massacre acontecendo ao vivo, para todos verem. É isso que está acontecendo nesse momento. A humanidade está vendo um genocídio televisionado e que muitas vezes é justificado pela fé. O Cristo em que eu acredito e que foi em que aprendi a amar e acreditar não defende isso. Muito bem, um privilégio estar aqui com os irmãos e irmãs, com todos os que nos assistem, grato pelo privilégio. Bom, eu quero começar dizendo que eu concordo com a Mainara. O que nós estamos assistindo é um genocídio. Não tem outro nome para isso. Concordo também quando ela fala que o que foi imposto ao povo palestino é um apartheid, que agora está evoluindo para genocídio. Inclusive o próprio Nelson Mandela, que foi o grande responsável um dos grandes responsáveis, né, juntamente com todo o seu partido e com todo o povo sul-africano negro, pelo fim do apartheid na África do Sul, disse em alto e bom som que a luta da libertação ou pela libertação não estaria completa enquanto não fosse posto fim no apartheid que sofria e sofre o povo palestino. Ou seja, já faz muito tempo que o mundo sabe que a Palestina está sob um regime de apartheid e que o que nós estamos assistindo ali fere a todos os compromissos sancionados pela ONU em prol dos direitos humanos. E assusta ver cristãos evangélicos, e eu sou um cristão evangélico, apoiarem de forma absolutamente acrítica esse movimento do Estado de Israel contra o povo palestino. Assusta por alguns motivos. Primeiro, biblicamente, o povo palestino tem o direito de estar lá. Amós, o profeta Amós, no capítulo 9, versículo 7, cita claramente que o povo palestino está onde está porque Deus o levou para lá. Portanto, ele tem tanto direito à terra, olhando dessa perspectiva que os evangélicos volta e meia trazem à tona, eles têm tanto direito àquela terra quanto tiveram os filhos de Jacó no passado. Ou seja, quando chamavam Deus como razão para estarem onde estavam. Pois é, os palestinos também estão onde estão, porque Deus os quis lá, diz o profeta Amós no capítulo 9, versículo 7. Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, há um sem número de cristãos que dizem que a Bíblia manda orar por Israel. Não é verdade. Não é verdade. No Salmo 122, versículo 6, a Bíblia manda que nós oremos pela paz de Jerusalém. E só haverá paz em Jerusalém quando o direito dos palestinos for respeitado. Enquanto o direito dos palestinos não for respeitado, não haverá paz em Jerusalém. Então, quando nós oramos pela paz em Jerusalém, na verdade, nós estamos orando para que os palestinos sejam libertos de toda essa opressão. Isso tem de ficar muito claro. A outra coisa que é interessante é que muitos evangélicos estão dizendo que o movimento de Israel, do Estado de Israel, que é absolutamente belicoso, beligerante, criminoso, desproporcional, assassino, genocida,
porque não tem outro nome para esse movimento, que esse movimento é um direito que Israel tem a reagir ao ataque que sofreu. Vamos deixar claro uma coisa. O Eclesiastes, o livro do Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte: verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até ao sábio. A opressão faria endoidecer até ao sábio. O que o autor do Eclesiastes está dizendo? Que a opressão anula a capacidade do ser humano de manter-se absolutamente inerte. Ele entra em colapso, o ser humano entra em colapso diante da opressão. E o povo palestino está sob opressão há 76 anos. 76 anos de opressão. Eu estive em Israel, eu estive em Belém, eu estive nas cidades muradas, tanto da Cisjordânia quanto da faixa de Gaza. Um absurdo. É um absurdo. É criminoso sob todos os aspectos. Eu me lembro, inclusive, de um palestino que me disse uma coisa assustadora para um paulistano, que é, se ele sai de carro da cidade dele e vai para Jerusalém, porque ele tem que trabalhar lá, e acontece que de um cidadão de Israel bater no carro dele na traseira, então qualquer brasileiro sabe o que eu estou falando. Aqui no Brasil é o seguinte: você bateu na traseira do sujeito, você paga. Pronto, não tem justificativa. Pois lá em Israel, o camarada, o palestino disse para mim: se um israelense bater na minha traseira, o que eu vou fazer é descer do carro e me oferecer imediatamente a pagar qualquer prejuízo que ele tenha tido. Porque o meu nome não pode ser registrado na polícia. Porque se o meu nome for registrado na polícia, ainda que como vítima, eu não consigo mais sair da minha cidade para vir trabalhar e meus filhos morrem de fome. Irmãos e irmãs, que absurdo é esse? Eu estou falando de uma coisa comezinha. Tá certo? Agora, imagine o que é isso para um povo que não tem acesso à água potável. 95% da água em Gaza foi contaminada por Israel. Israel concretou fontes de água potável. O acesso deles à energia elétrica é parco. E o acesso à água potável também. São 75 anos vivendo desse jeito. Quem não ficaria louco? Aí você pode estar dizendo para mim, mas você então está justificando tudo? Não, não estou justificando nada. Estou só entendendo. É claro, eu sou da turma do Martin Luther King, da não violência, da resistência não violenta. Esse é o meu time. Mas eu tenho de entender que você tem 76 anos de opressão constante, diária. Todo dia você levanta numa prisão a céu aberto, sem saber se vai comer naquele dia, sem saber se vai poder trabalhar e se vai conseguir voltar do trabalho para sua casa. É um absurdo. E aí outros cristãos que dizem, não, mas espera aí, a gente vai a Israel, a gente vai nos nichos históricos, porque eles são os guardiães dos nossos nichos históricos, por onde Jesus passou, os lugares onde Jesus operou seus milagres, o lugar onde Jesus morreu e ressuscitou, etc, etc. Vamos por etapa. Primeiro, os israelenses, o Estado de Israel, os israelenses, de modo geral, chegaram na Palestina em 1948, de volta do Holocausto, etc., está tudo ok.
Quem é que cuidava dos nossos nichos históricos até 1948? Faz 2000 anos que nós visitamos a Palestina. 2000 anos que a gente vai visitar o lugar por onde Cristo andou, onde Jesus nasceu, aliás, na cidade de Belém, que é uma cidade palestina, que também está murada. Há 2000 anos nós visitamos a Palestina. Quem cuidava disso tudo? Os palestinos. Quem cuidou dos nossos nichos, quem cuidou do sepulcro, quem cuidou do Gólgota, quem cuidou dos lugares do lugar de batismo, quem cuidou disso tudo? Os palestinos. Durante 1948 anos. É um absurdo, é uma injustiça o que a gente está fazendo. Dizer que o Estado de Israel é que cuida dos nossos nichos históricos não é verdade. Inclusive, o Gólgota protestante é muito maltratado pelo Estado judeu. Muito maltratado. Tem uma rodoviária na frente do Gólgota protestante e assim, a gente é tratado com absoluto desprezo. Não é justo. Não é humano, não é cristão. Tomar posição ao lado do Estado de Israel diante da desproporção do ataque israelense, que está vitimando crianças, que não tem nada a ver com isso, que está destruindo hospitais, isso é crime de guerra. Você sabia que destruir o hospital é crime de guerra? Pois Israel está cometendo um crime de guerra. Outra coisa que você precisa saber é que Israel já foi condenado várias vezes nos tribunais internacionais por desrespeito aos direitos humanos e agora certamente será condenado por crime de guerra. É assustador o que nós estamos assistindo, como se fosse um videogame na TV. É criminoso, é odioso, é desumano. Então, eu não tenho dúvidas. O que nós estamos assistindo é um crime contra a humanidade. E eu, mais uma vez, sou obrigado a concordar com a Mainara. Acaba o apartheid, reconhece o Estado palestino e acabou o Hamas. E é preciso que você saiba o seguinte, meu amigo, que o Hamas foi financiado pelo Estado de Israel para quebrar o poder da Organização de Libertação Palestina e da Al-Fatah. O Estado de Israel financiou a formação do Hamas com o objetivo de dividir para governar, que era a lógica dos Césares. Ou seja, nós estamos assistindo a um crime. Nós estamos assistindo uma geopolítica criminosa. E quero que você saiba, meu irmão, você que acredita que Israel voltou para a Palestina porque era a vontade de Deus, as profecias se cumpriram, quero dizer que eu não tenho nada contra os israelenses terem voltado e terem querido lutar por um espaço na Palestina. Não tenho contra, eu entendo. Eu entendo a angústia deles, eu entendo a angústia que eles sofreram na Segunda Grande Guerra, mas eu quero que você saiba que eles só estão em território palestino porque o Tratado de Yalta, que era composto, que foi elaborado, que foi celebrado pelos países que ganharam a Segunda Guerra Mundial, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e França, o Tratado de Yalta decidiu que queria ter um enclave ocidental no Oriente Médio para punir os árabes, porque os árabes ficaram do lado dos alemães ou ficaram neutros. Então, para punir os árabes, os vencedores da Segunda Guerra Mundial, os russos, os estadunidenses, os franceses e os britânicos, decidiram que tinha de haver um enclave ocidental no Oriente Médio. E aí, então, decidiram construir ou fazer surgir o Estado de Israel.
Ponto. Uma decisão da ONU em 48, que nasce, na verdade, no Tratado de Yalta, na Conferência de Yalta dos 5 grandes países que venceram a Segunda Grande Guerra, as 5 potências. E isso ninguém fala. E aí os irmãos atribuem tudo isso a movimentos proféticos. Oh, aleluia, que bom que as pessoas voltam para sua casa, ou se sentem amparadas, ou, mais uma vez, se sentindo com lar. Está tudo bem, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que isso é subproduto de uma geopolítica. Confundir isso com profecia bíblica é muito complicado, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Então, eu quero deixar claro com você. Primeiro, meu irmão, transformar é um erro crasso. O Israel moderno não tem nada a ver com o Israel bíblico. Ponto. Segundo, o Israel bíblico foi confinado por Deus, reduzido por Deus a 2 tribos, ou, na verdade, a 1 tribo e meia. A tribo de Judá e meia tribo de Benjamim. As outras 10 tribos foram punidas por Deus, perderam o direito de continuar na história, porque não cooperavam com o projeto redentor de Deus. Então, porque não cooperaram com o projeto redentor de Deus, perderam o direito de continuar na história. E continuou na história Judá e meia tribo de Benjamim, que foram os que trouxeram o Cristo na era da visitação para dentro da história humana. Ponto. Então, do ponto de vista cristão, o Israel sobrevivente ao exílio é um Israel que ocupava uma pequena parte da Palestina ao sul da Palestina. E ocupava essa pequena parte por decisão divina. Ponto. Então, vamos parar de usar essas fantasias, como dizia Calvino, essas fantasias sionistas, usando a nossa linguagem, para justificar o injustificável. Não tem nada a ver com um projeto divino, não é o Israel de Deus, não estão lá por cumprimento das profecias, estão lá por uma geopolítica. Com isso, eu não estou dizendo que Deus não tenha se agradado de ver os seus fiéis se sentirem em casa. Não é disso que eu estou falando. E nem estou falando que eles não tenham o direito de estar num lugar onde se sintam em casa. Mas eu quero deixar claro que o que estamos assistindo é fruto de uma geopolítica dos vencedores da Segunda Grande Guerra, que todas essas ênfases evangélicas, que são sionistas, não têm nenhum respaldo bíblico, que isso tudo não está nas Escrituras Sagradas. Volto a dizer, esses dias mesmo encontrei um camarada que me perguntou, mas você não ora por Israel? Eu digo, bom, primeiro eu oro por toda a humanidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu oro pela paz de Jerusalém, como diz Salmo 122:6. E isso só vai acontecer se o direito do povo palestino for respeitado. Então, eu quero uma Palestina livre, quero um Estado autônomo da Palestina, porque aí, quaisquer desavenças serão tratadas na ONU com a mediação de tantas nações quantas forem convidadas, mas os palestinos terão
de fato, o seu direito garantido como povo, como Estado, como território. E aí vão negociar ou não com Israel de Estado para Estado. Esse é um direito palestino. E vamos deixar claro, os palestinos perderam todo o espaço que tinham. Os judeus continuam ocupando o território ilegalmente. E grande parte do território que Israel ocupa hoje é ilegal. Não era essa a resolução da ONU. E olha que a resolução da ONU já dava 53% da terra palestina ao Estado de Israel e 47% aos palestinos que estavam lá desde tempos perdidos na memória. Ou seja, meus amados irmãos e irmãs, não tem como fazer vista grossa para o que está acontecendo. É um crime, é um genocídio, é um aviltamento da humanidade. É um crime contra os palestinos, é um crime contra a humanidade. E, volto a dizer, não sou da turma da violência sob hipótese alguma, eu sou do time do Martin Luther King. Mas eu quero chamar a atenção à grita do autor de Eclesiastes, que todos nós atribuímos a Salomão. A opressão provoca loucura, até no mais sábio dos seres humanos. Ariovaldo, É isso. muito agradecido por tua fala, e eu quero apenas lembrar também a teóloga e biblista Maria Soave, que diz, para além da narrativa de 12 tribos, nós temos a 13ª tribo, que é a tribo de Diná, que foi violentada e esquecida por essa tradição judaica ortodoxa, machista e excludente. Ou seja, até o apagamento da presença de uma mulher como descendente de Jacó, a história religiosa se atribuiu, né, assumiu. Eu quero agradecer o apoio de Roneide Braga, que é do CEBI, do Centro de Estudos Bíblicos, e reside aqui em Anápolis, e ela está mandando as perguntas para mim, me apoiando nesse sentido. Roneide, muito agradecida por tua participação. Também preciso agradecer e reconhecer a profecia de vocês, a profecia que Mainara colocou para a gente que é de tradição pentecostal. Hoje eu sou da Igreja Anglicana, mas a minha tradição é da periferia de Recife, de igrejas pentecostais. Então, hoje eu consigo apurar o ouvido para ouvir profecias como a que vocês acabaram de fazer aqui. O outro detalhe que eu acho muito interessante, muito importante destacar aqui, Ari, é esse encontro intergeracional, não com etarismo, mas com reconhecimento que uma pessoa jovem pode nos ajudar a refletir e reconhecimento de que a experiência dos mais velhos, não é, nos ajuda bastante, e foi isso que aconteceu, que está acontecendo aqui. Então, assim, a bênção aos mais velhos, como nos ajudam as comunidades de terreiro a refletir. Os mais velhos, com sua experiência, então, gratidão por esse encontro de vocês aqui. Eu vou passar agora as perguntas e, em seguida, reações, para que vocês possam comentar. A Nath Teixeira, eu acho que ela já foi respondida por vocês. Ela diz assim, tem uma pergunta. E o Hamas, ele existe? Ele é real? É um grupo terrorista mesmo, oriundo da Palestina? O Hamas é militar? Também como o grupo de Israel tem seus soldados de guerra, o Hamas é real? O Rodrigo Gonçalves diz, é importante frisar que o reino antigo de Israel não era uma nação judaica, mas multiétnica. A Maria Zélia Castilho de Souza diz, terrível genocídio, pior que é em nome de Deus, ela é da Ordem Franciscana Secular de Minas Gerais. Rita Rosário diz assim, muita tristeza pelo que vejo acontecer
com nossas irmãs e irmãos da Palestina. Eu imagino que vocês estão anotando aí para a gente voltar às reações. O Gilberto Camelo diz assim: Jesus está muito triste ao ver a terra sangrando. Qual o interesse dos Estados Unidos e demais países capitalistas central em apoiar Israel militarmente para destruir a Palestina? Quem pergunta isso é a Roneide. Roneide também é professora de história, ela é historiadora. E a Maria Zélia Castilho também vem fazer o seguinte comentário: uma geopolítica criada pelo uso de Deus, de um Deus guerreiro, ou seja, o Deus Javé, Deus dos exércitos, que manda matar todos em Jericó. Não é o Deus de Jesus, da paz, da justiça e do amor. A gente vai voltar nas reações com o Ari e em seguida volta para Mainara. E Ari, eu queria também que você nos ajudasse a refletir sobre o turismo evangélico, né, que vem ganhando milhares de dólares, a gente pode dizer assim, com essa ida a Israel, a Jerusalém, e chega a territórios palestinos e nem reconhece, não sabe nem onde está pisando, e também a respeito do sionismo cristão que está vinculado ao Brasil. E aí o Ari, a partir do que anotou, reage, e em seguida a Mainara também faz a sua fala reagindo às perguntas e aos comentários. Ok. Primeiro, eu espero ter conseguido deixar claro que o que está acontecendo na Palestina hoje é fruto de uma decisão geopolítica. Do Tratado de Alta, das nações que venceram a Segunda Grande Guerra, que decidiram punir os árabes. Ponto. Em primeiro lugar. Segundo, esse turismo que hoje é usufruído pelo Estado de Israel, ele só é usufruído pelo Estado de Israel de forma absoluta justamente porque os palestinos foram expulsos. Cerca de 800 mil palestinos foram expulsos em 1948, o que os palestinos e os árabes chamam de Nakba, a tragédia, e nunca mais voltaram. Foram esses que foram expulsos que cuidavam de todo esse espaço que a gente vai quando faz turismo a Israel. Eles que preservaram as igrejas, né, tanto do Santo Sepulcro, quanto do túmulo vazio, quanto do Gólgota, eles que preservaram tudo. As igrejas do nascimento de Cristo, eles que preservaram tudo isso. Quando o Gordon Pachá, o general britânico, quando a Inglaterra era a senhora do Oriente Médio, né, tinha um protetorado do Oriente Médio, e o Gordon Pachá, então, fez toda uma pesquisa, uma nova pesquisa sobre os nichos históricos, e ele identificou um outro Gólgota, por exemplo, uma outra região para o Gólgota, onde Cristo foi crucificado. Quem cuidava disso tudo e quem cuidou disso tudo? Os palestinos. Estes que depois foram expulsos, 800 mil, e não voltaram. E hoje, contando os 800 mil que foram embora, mais os seus descendentes, já passa da casa de 1 milhão. Alguns já chegam a falar em 6 milhões, contando as gerações. E que não conseguem voltar, não é só não conseguem voltar, são apátridas. São apátridas. Não conseguem ter nacionalidade, não conseguem ter registro, não conseguem ter um passaporte emitido pelo seu país. É criminoso isso. E é ilegal, porque a
a resolução da ONU garante a repatriação dos refugiados, dos que foram expulsos. Mas isso nunca foi cumprido. Diga-se de passagem, Israel não cumpre há muito tempo nenhuma das determinações da ONU. Por exemplo, a Mainara falou da Cisjordânia, que é governada pela OLP. A OLP, em 1979, depois da guerra de 1973, houve toda uma série de tratativas, de acordos, foi celebrado o acordo com o Egito. Em 1979, territórios, o Sinai foi devolvido, houve a assinatura do tratado com o Egito, e a OLP abriu mão de ações violentas, reconheceu Israel, e tudo que Israel tinha de fazer diante do reconhecimento da OLP, que governa a Cisjordânia, era cumprir as determinações da ONU. Israel não cumpriu uma sequer. Uma sequer. Assinou o acordo, assinou o tratado, disse que ia fazer. A OLP aceitou todas as condições que lhe foram impostas, e Israel não cumpriu nenhuma das exigências que assinou que cumpriria. Então tem muita história aí, viu, irmão? Tem muita história aí, irmão, que você não está parando para ver. Então, esse turismo, se as coisas fossem de acordo com o que a ONU determinou em 48, boa parte dele estaria nos cofres palestinos. Porque são os palestinos que cuidam de grande parte dos nichos cristãos. E grande parte dos nichos cristãos estão em território palestino. Mesmo hoje, com toda essa usurpação israelita ou israelense. Então, nós estamos vendo uma grande injustiça, de novo. Por exemplo, inclusive em verdades históricas, equívocos históricos. Por exemplo, Jesus foi batizado no Jordão, mas o Jordão, onde Jesus foi batizado, é na região da Além-Betânia. A região da Além-Betânia fica em território palestino, Jordânia e Cisjordânia. Mas você nunca vai lá, né? Você não vai lá, você vai no Jordão circunscrito em Israel, que não foi onde Jesus foi batizado. É mais uma imposição sionista, não foi lá. Foi na região da Cisjordânia e da Jordânia. Então, tem muito equívoco aqui. A outra coisa, esse sonho dispensacionalista, porque o dispensacionalismo, que é uma das correntes escatológicas evangélicas, é absurdo. É absurdo, inclusive contraria as escrituras veementemente. E eu posso dizer isso porque durante uns 10 anos da minha vida ministerial, eu dei aula sobre escatologia. Então, eu estudei todas as teses possíveis e imaginárias de escatologia evangélica. E, assim, é um absurdo. Primeiro porque o dispensacionalismo nasceu no século XIX, J.N. Darby, lá em Plymouth, na Inglaterra, ouviu uma profecia de uma irmã, e aí se deu conta de que o que a irmã disse na profecia não se encaixava na teologia cristã, e então refez toda uma teologia do escatom, das últimas coisas, para encaixar a Bíblia na profecia que ouviu da irmã. Ao invés de julgar a profecia, ele julgou a Bíblia. E mudou toda a teologia escatológica. E até o Darby fazer isso, ninguém na história da igreja, nenhum dos mestres da igreja, da história da igreja, nenhum dos mestres
nunca acreditou nisso que o Darby semeou. E aí um sujeito ouviu as mensagens do Darby Unidos, fez uma série de conferências levando as ideias do Darby e, depois disso, editou um comentário que publicou junto com a Bíblia. Publicou uma Bíblia chamada Bíblia Scofield, onde tem os comentários do Charles Scofield, que, na verdade, são os dados de J.N. Darby. Nem o crédito por Darby ele deu. Então, e que é um arranjo do Darby, é um arranjo para fazer a Bíblia concordar com uma profecia que ele ouviu, e a Bíblia diz que é para julgar as profecias, e ao invés de julgar as profecias, ele julgou 1.800 anos de história cristã. Romana, ortodoxa e evangélica. É desse absurdo que nós estamos falando. É desse absurdo que nós estamos falando. Então, meu amigo, o turismo é uma exploração. Olha, eu vou deixar claro para você, eu não tenho nada contra ir visitar os lugares onde Jesus Cristo pisou. É verdade que não são tantos assim, não são tão identificáveis, tão facilmente identificáveis assim. Eu mesmo já fui, eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na sua morte, na sua ressurreição. Eu fui lá, eu fiquei feliz de passar por onde Cristo deve ter passado em algum momento. Mas a exploração do turismo pelo Estado de Israel é desonesta. Isso tinha de ser dividido com os palestinos. Primeiro, tinha de ser dividido com os palestinos, porque muito do que aconteceu era e ainda é território palestino. Segundo lugar, tinha de ser dividido com os palestinos, porque durante 1948 anos, quem cuidou daquilo foram os palestinos. Porque nós não começamos a ir visitar os lugares que nós temos como sagrados depois de 1948. Nós fazemos isso desde tempos perdidos na memória. Nós cruzamos o mundo desde tempos perdidos da memória para celebrar a nossa fé. Quem cuidava disso tudo? Os palestinos. Inclusive, tem igreja que guarda nicho evangélico, por exemplo, de Maria, lá do nascimento de Jesus, ou do que os romanos entendem ser a ascensão de Maria, que quem cuida da chave são os muçulmanos. Porque os ortodoxos e os romanos e os evangélicos não conseguem se entender sobre quem deve cuidar da igreja. Então, para não ter briga, fica na mão da mesquita. Ou seja, eles estão cuidando para nós. É criminoso. Gente, é criminoso. É simplesmente criminoso o que nós estamos assistindo, e nós estamos assistindo há 70 anos. Ariovaldo. A outra coisa que só responde... Pois não. Não, tudo bem. Você faz essa fala e eu acrescento aqui uma coisa que me veio à mente com a tua fala, que era a seguinte: uma pessoa me perguntou uma vez, segura aí teu pensamento, por favor. Uma pessoa perguntou uma vez, por que é que vocês estão ouvindo os palestinos e os árabes? É para a gente poder ouvir, porque eu imagino, Ariovaldo, que 9 em cada 10 igrejas do Brasil escuta essa fake news histórica dominicalmente, de manhã, de tarde, de noite. Né? É verdade. No YouTube. Então, assim, é preciso que a gente se prepare, se organize para ouvir palavras nesta medida, nesta outra perspectiva, não é? Então, é verdade. Era isso que eu queria. É a disseminação da mentira histórica, inclusive, que é um negócio gravíssimo, né? É um negócio gravíssimo, porque a gente precisa da história para recuperar significados o tempo todo. Por isso, nós perscrutamos a história o tempo todo, para recuperar significados. Sim. Para construir um futuro melhor, para não cometer os mesmos erros. Enfim,
Sim. A história é o resgate da nossa consciência humana. Como nós humanos evoluímos em todos os tempos e de todas as formas. E como temos de continuar a evoluir. Então, isso é muito complicado. Agora, alguém falou aí do Deus do Antigo Testamento, etc., etc. E é claro que isso é um tema muito controverso, mas eu quero que você se lembre que o Deus do Antigo Testamento é um Deus executando um juízo que, como Deus, ele tem autoridade de executar. É simples assim. Era um juízo sobre os cananeus. E que, como Deus, ele tem o direito de executar, porque o pressuposto da fé judaico-cristã, como o pressuposto da fé islâmica, é que Deus é o Senhor absoluto do universo e da história e dos seres humanos, e que ele tem o direito de executar juízos. Ponto. Isso é o que o Antigo Testamento conta, que o Deus Criador executou juízos. Ponto. E fez isso a partir da sua autoridade divina. Então, não fica tentando elucubrar sobre isso, porque, primeiro, é perda de tempo, porque está registrado. É história, faz parte da história. E faz parte da história do Antigo Testamento lembrar que o juízo está sendo executado depois que os cananeus tiveram 400 anos para mudar de forma de viver e de forma de agir, e que a ação deles era uma ação eminentemente opressora. E, portanto, o juízo de Deus veio sobre eles, como veio sobre o Egito, por causa da opressão. E isso significa que, se a gente fosse levar isso a ferro e fogo, a gente teria de avisar para o Estado de Israel que o Estado de Israel se tornou um candidato ao juízo de Deus, porque Deus julga as nações opressoras. É isso que o Antigo Testamento diz, que Deus julga as nações opressoras. Então, o Estado de Israel hoje é um grande candidato ao juízo de Deus, se a gente ainda trabalhava com os conceitos veterotestamentários, o que nós não fazemos mais. Então, calma, porque você não pode pegar os conceitos modernos, a partir da modernidade, e aplicar para um texto escrito antes que a modernidade fosse sequer pensada. Não é justo. Não é justo com o texto. O texto não está falando disso. O texto está falando de um pressuposto da autoridade divina para julgar nações que cometem opressão. Ponto. E se você quer tirar alguma lição desse texto, é avisar o Estado de Israel que, se o Estado de Israel considera o Velho Testamento como a palavra final, devia tremer, porque se tornou candidato ao juízo de Deus, porque Deus julga as nações opressoras. Então, isso é uma outra abordagem. E eu queria, então, dizer que a outra coisa que me assusta, e essa me assusta mesmo, é o sionismo cristão. Essa coisa das igrejas evangélicas terem sido invadidas por símbolos judaicos. Gente, o judaísmo é uma religião tão legítima como qualquer outra. Então, eles têm os seus símbolos, eles têm os seus sacerdotes, eles têm suas vestimentas. Então, o que é do judaísmo é do judaísmo. Ponto. A fé cristã tem outra liturgia, tem outros paramentos, tem outro vestuário. Não faz o menor sentido ver uma pastora ou um pastor evangélico usando quipá e dalit. Não faz mais sentido. Eu fico vendo aquilo e falo, mas, meu filho, você entrou pela porta errada, você entrou no prédio errado, filho. O prédio que você está procurando é um pouquinho para lá, chama sinagoga.
Lá na sinagoga as pessoas se vestem assim. É a religião deles, é um direito, inclusive, claro, todo mundo tem direito à sua religião. Você errou de porta, filho. Aqui a indumentária é outra, os símbolos são outros. Aqui o símbolo é a cruz, é o pão e o vinho, é o trigo. Os símbolos aqui são outros, filho. Você entrou na porta errada, você estava querendo ir na sinagoga, é isso? Então, deixa eu te dar o endereço, pega aí e bota no seu GPS. É ali, ó, ali na esquina. Eu fico assustado. E o cara está com Estrela de Davi, que ninguém sabe de fato o que é, e tem uma série de teorias sobre isso, mas não vamos perder tempo com isso. Ele está com menorá. Por quê? Por quê? Não tem nada a ver com a fé cristã. Isso é a fé judaica. É um direito dos judeus, inclusive, terem um menorá, terem toda a sua visão sobre o que aconteceu com os macabeus e o milagre de acender as luzes do menorá quando não tinha óleo suficiente. Ok, joia, Deus abençoe, fique em paz. Agora, você trazer isso para um culto evangélico, trazer os símbolos judaicos para o culto evangélico cristão, não faz o menor sentido. É um equívoco sobre as Escrituras Sagradas. É um equívoco sobre as doutrinas bíblicas, é um equívoco sobre a história da teologia. Ariovaldo, eu não vou nem perguntar sobre o Templo de Jerusalém no Brasil. Isso, então... Isso é uma situação... Então, assim, isso não só é bizarro, de um ponto de vista estético, mas isso é blasfemo. Porque, para nós cristãos, o templo cumpriu a sua função. Com o advento do Messias, com a era da visitação, o templo passa a ser um povo, porque um Deus vivo tem de morar numa casa viva. É a grande mensagem do Cristo. A igreja, o povo, não é a igreja prédio, o povo que se reúne em torno da divindade do Cristo é o novo templo. E é o templo para sempre. Então, para nós cristãos, o templo de Salomão, depois o templo de Zorobabel, enfeitado por Herodes e reproduzido aqui no Brasil como se fosse o templo de Salomão, é absolutamente bizarro e blasfemo. Nós e outra coisa, desculpa. Não é templo de reprodução do templo de Salomão de jeito nenhum, porque não tem riqueza suficiente para isso. Então, é um absurdo. Gratidão, Ariovaldo. E agora a gente vai ouvir a Mainara reagindo. Tem uma pergunta especificamente: qual o interesse dos Estados Unidos com essa guerra em investir tanto nessa situação de opressão que nós estamos vivendo? Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente a aula do professor, do pastor Ariovaldo. Até chamei de professor, porque é completamente digno do título. É realmente uma forma de manipular a Bíblia, manipular a palavra de Cristo e meio que rompe, né? Acaba rompendo com essa nova aliança que Cristo faz com a humanidade. Porque se praticamente quando se fala dos sionismos dentro da igreja, a gente está falando do Antigo Testamento. Pouco se fala do Novo Testamento. Então, pouco se fala da nova aliança que Cristo faz com a humanidade. Então, é muito esclarecedor o que o pastor Ariovaldo traz para a gente aqui. E agradecer realmente a oportunidade de estar ouvindo, de estar
de estar conhecendo. E aí agora passar agora para a resposta da pergunta da Roneide, né? Qual o interesse dos Estados Unidos e demais países do capitalismo central em apoiar Israel militarmente para destruir a Palestina? Muito interessante, porque eu vi um vídeo essa semana do Biden, presidente dos Estados Unidos. Na época ele era senador. E o Biden falava assim no vídeo: não temos que nos desculpar por ajudar Israel. Israel é o melhor investimento de 3 bilhões de dólares que nós já fizemos na nossa história. Porque se não existisse Israel, teríamos de criar uma Israel. Porque precisamos de uma base militar na região. Cabe aqui falar que Israel é, desde o seu projeto inicial, um projeto imperialista e colonial. Desde o primeiro congresso sionista, se cogitava vários lugares para fazer Israel. Se cogitou até Uganda, a Patagônia. E aí, por fim, foi na Palestina. Porque a Palestina é um território extremamente estratégico. É a maior costa da Península Arábica. Então, todo mundo passa por ali. Se você for durante todos os tempos antigos, quando o transporte pelas águas era o maior meio de transporte, todo mundo passava na Palestina por causa da rota de comércio. Então, você ia para o Iêmen, você passava pela Palestina. Para a Síria, você passava pela Palestina. Para o Irã, para o Iraque. Então, é um território extremamente estratégico. E quando a gente fala sobre o interesse dos Estados Unidos, quando a gente vê, quando o Brasil leva para a comissão, para o Conselho de Segurança da ONU, a proposta de cessar-fogo, 12 países aceitam, 2 se mantêm, se abstêm da resposta. Esses 2 são Rússia, porque está em guerra, claramente, não pode falar nada, e Reino Unido, porque é o responsável pela criação das condições para que a ocupação da Palestina acontecesse. E nós temos um veto dos Estados Unidos. Por que não há interesse dos Estados Unidos em que palestinos parem de morrer nesse exato momento? Porque os Estados Unidos é o maior fornecedor de armas para Israel. E cada bala que atinge o corpo de um palestino é um dinheiro no bolso dos Estados Unidos. Cada bomba que cai sobre nossas cabeças é um dinheiro para os Estados Unidos. E cabe aqui ressaltar que as indústrias que mais dão doação para a campanha estadunidense, para a campanha dos políticos estadunidenses em primeiro lugar, a farmacêutica, então te deixar doente também é o interesse, e em segundo lugar, a bélica, então te matar também é o interesse. É por isso que os Estados Unidos não têm interesse em que nós paremos de morrer agora, porque iria lucrar menos. E porque precisa fomentar uma base militar ali na região. Israel é uma base militar dos Estados Unidos. É um apoiador dos interesses estadunidenses na região, que são muitos interesses, tá? Se não fosse tantos interesses, não teria invadido o Iraque sem motivo algum, não teria promovido tantas guerras na região sem motivo algum, não teria infringido tantos direitos humanos do povo oriental sem motivo algum. Tem interesse na região, é econômico e político. As vidas palestinas que estão sendo ceifadas nesse momento, elas têm um preço. Atender os interesses
de um país imperialista que interfere diretamente na democracia de outras nações, como já interferiu aqui no Brasil várias vezes, que interfere diretamente, principalmente na América Latina. É sobre isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando aqui sobre uma guerra religiosa. Nós estamos falando sobre dinheiro. E aqui, mais uma vez, eu faço perguntas. O quanto vale a vida de um palestino? Compartilhar com todo mundo, fazer mais escutas com Ariovaldo, mais escutas com Mainara, mais escuta com outras pessoas, e a gente está programando isso, sim, para os próximos dias. Essa live de hoje, inclusive, ela é uma articulação de um grupo de WhatsApp que se articulou e hoje vai em torno de 130 pessoas. A gente é simples, é humilde, mas tem intencionalidade teológica, intencionalidade profética, não se esconde isso, e intencionalidade também política. Vou lembrar novamente a biblista Maria Suave. Ler a Bíblia a partir da perspectiva da vida é um posicionamento político em defesa das causas das pessoas empobrecidas, marginalizadas e vítimas do Estado. Então é preciso ter essa percepção nítida. E esse grupo é composto por várias igrejas cristãs, lideranças, pastores do Brasil todo, e a gente deseja articular esse grupo cada vez mais para poder, em breve, não só propor outras ações como essa, mas se encontrar pessoalmente. A gente está querendo articular para que as pessoas se encontrem nos estados, não é? E, além disso, a gente deseja e sonha, quem sabe, em breve fazer um encontro presencial com essas lideranças cristãs, com essas pessoas de igreja para estar conosco. Quero agradecer novamente a Roneide, que nos ajudou aqui. Quero agradecer ao pastor Joab Santos, que é um parceiro nosso, que dessa vez não pôde estar aqui com a gente. É um querido que nos apoia sempre, faz parte desse coletivo. O nome do grupo no WhatsApp é Igrejas Cristãs Palestina Livre, tá ok? E a gente vai estar propondo nos próximos dias várias outras possibilidades de diálogo com gente do Brasil e do mundo todo. Acreditem, é gente realmente que está na Palestina, gente que foi à Palestina, gente que está na América Latina também com o propósito de fazer essa interlocução, e é muito importante que você fique atento, fique atenta ao que a gente está propondo aqui. Eu agradeço a vocês e gostaria de que vocês fizessem agora um retorno à fala, o Ariovaldo, com as suas observações do que nós vivemos agora, nesse momento, e em seguida a Mainara Naf. E no final, então, eu concluo com as mais informações sobre os próximos passos da gente. Ariovaldo, em seguida Mainara. Bem, eu quero deixar claro que nós estamos sendo submetidos, o mundo todo, por uma força cruel a assistir o genocídio de um povo. De um povo que está naquela região há mais de 2 milênios. Mais de 2 milênios. Que viu passar muitos impérios. Que sobreviveu a todos esses impérios. E agora está sendo massacrado. Massacrado. E assim,
não está sendo massacrado agora. Vem sendo massacrado há 7 décadas. Agora, nós estamos assistindo o que os nazistas chamavam de solução final. E, pasmem, sendo levado a efeito por um povo que foi vítima dos nazistas. É vergonhoso, é criminoso, é hediondo. Não tem justificativa para isso. Não tem justificativa para isso. É um genocídio televisionado e assistido como se estivéssemos assistindo a um desses filmes quaisquer que Hollywood produz as pencas para justificar a crueldade capitalista. Gente, é hediondo, é desumano, é pecaminoso. A gente não pode ficar calado. Sinto muito por você que ainda acha que está do lado de Deus ao ficar do lado do genocídio. Eu sinto muito por você. Porque você não só está sendo enganado, você está se tornando cúmplice de um dos maiores derramamentos de sangue que a humanidade já assistiu. Você não tem ideia de quantas crianças palestinas morreram. Eu não sei se você sabe, mas Israel impõe à Palestina a maioridade, ou aos palestinos, a maioridade de 12 anos. O que significa que uma criança de 12 anos, se ela for palestina, ela pode ser simplesmente condenada à prisão, como se no Brasil ela tivesse 18 anos. E tem mais. Os palestinos podem ser presos por um tipo de prisão chamado prisão administrativa. O que significa que eles vão ficar, ele ou ela, ficará preso por 6 meses, tempo esse que pode ser prorrogado, sem saber por que está preso. É verdade. Sem saber qual é a acusação. E tendo de aceitar que ele só está preso, ou ela só está presa, porque é palestina. Gente, não seja cúmplice desse assassinato. Não seja cúmplice desse genocídio. Não seja cúmplice desse crime contra a humanidade. Não seja cúmplice. Não tem como justificar isso. Ok, o Hamas agiu deslocadamente, cometeu crime, que puna-se a partir de uma ação internacional. O mundo precisa reagir. Tem de haver uma comissão internacional que ponha fim ao genocídio dos palestinos. São crianças, mulheres grávidas, subnutridas. Metade das mulheres grávidas na Palestina sofrem de subnutrição, metade dos bebês sofrem de subnutrição, 80% de desemprego. É um absurdo, a fome campeia. Nós estamos assistindo crianças morrendo por inanição. É um crime o que está acontecendo lá.
Eu não sei o que eu faço para fazer você, evangélica e evangélico, entender que estão tentando fazer de você não apenas massa de manobra, mas cúmplice de um assassinato, de um genocídio sem paralelo na história moderna, a não ser o Holocausto que os nazistas impetraram. Está sendo feito de novo, só que agora pelas vítimas dos nazistas. Não é possível. Não é possível assistir isso e achar que está tudo certo. Não, não tem nada certo. Não tem nada certo quando hospitais estão sendo destruídos. Quando um hospital é bombardeado e 500 pessoas morrem. Quando pessoas recebem um ultimato com 2, 3 horas de antecedência, dizendo: saia da sua casa, saia do hospital, porque nós vamos bombardear. Vai sair como? Você vai sair como? Você já esteve hospitalizado? Eu já estive. Você já esteve esperando uma cirurgia? Eu já estive. Como que você sai de lá? Como você sai do hospital, pelo amor de Deus? Como você sai de lá? Você tem 2 horas para ir embora, senão você vai morrer, porque eles vão bombardear onde você está, para ser tratado de uma enfermidade que é um direito humano. Então, eu quero terminar essa minha participação dizendo para a Mainara: continue essa luta, conte conosco. Dizendo ao povo palestino: contem conosco, porque nós sabemos que vocês estão sendo dizimados. E vocês estão sendo dizimados em nome de interesses grotescos, hediondos, desse capitalismo que não vai se contentar enquanto não transformar todo o restante da humanidade em escravo. É disso que nós estamos falando. O que há de pior na história da humanidade está sendo vivido agora pelos palestinos. Todo o ódio, toda a insanidade. E eles já vivem isso há 75 anos, ou 76. Por muito menos do que isso, revoluções foram feitas. Crises foram desencadeadas. Marchas foram levadas a efeito. Mas o capitalismo está silenciando a humanidade. O capitalismo está silenciando o humanismo. O capitalismo está silenciando a decência. É um crime hediondo. E se nós formos falar do Deus dos judeus, é um crime que não ficará sem punição. Agora, nós temos de parar isso. O mundo tem de parar isso. Nós temos de pressionar os Estados Unidos. Nós temos de pressionar as nações capitalistas. O mundo tem de parar isso. Nós não podemos assistir isso incólumes, como se estivéssemos assistindo mais uma superprodução hollywoodiana. Então, eu quero terminar dizendo isso. Meu irmão, minha irmã, que nos assiste, nos ouve, eles estão tentando fazer de você cúmplice de genocídio. Não permita. Em nome de Jesus Cristo, palestino, como os que estão morrendo, não permita.
Não se cale. Não faça de conta que você não viu. E não utilize as escrituras sagradas para justificar o que o Deus que inspirou as escrituras condena desde sempre. Que Deus abençoe você com consciência e com reação a favor dos palestinos, em nome da humanidade, em nome da decência, em nome de Cristo. Muito obrigado. Eu tenho feito um chamado a todos que me ouvem em algum espaço, que é: não se calem diante do massacre do meu povo. Aqui nesse espaço, eu me sinto na obrigação de fazer mais que isso. Eu me sinto na obrigação de chamar os evangélicos, o povo que crê, os cristãos, a fazerem uma prece pelo povo palestino, a não se deixarem ser utilizados para que um discurso de propaganda de guerra seja espalhado aqui no Brasil. Nós estamos vendo nesse momento atos pró-Israel serem chamados dentro de igrejas. Aconteceu hoje na Avenida Paulista. Nós estamos vendo muitos daqueles que se dizem povo de Deus defenderem o genocídio. E isso é um desrespeito ao que Cristo nos ensinou. Ele nos pediu uma coisa principalmente: para nos amarmos e nos unirmos. Rezem, orem pela paz em Jerusalém. Não defendam e não se deixem ser utilizados como massa de manobra para a defesa de um genocídio. Eu não acredito apenas que a história será implacável, mas eu acredito que Deus olhará para cada um de nós nesse momento e nos perguntará o que nós fizemos, o que nós deixamos acontecer e o que fizemos para impedir isso. Eu vi muitas pessoas aqui perguntando na live o que fazer para ajudar o povo palestino. Combatam esse discurso de ódio. Mandem essa live para as pessoas assistirem. Ouçam vozes palestinas. Vejam o que o povo palestino sofre há tanto tempo. Compartilhem esse pedido para as pessoas. Não fiquem calados diante do massacre do meu povo. Não fiquem calados diante do massacre do povo palestino. É preciso que mais cristãos, como o pastor Ariovaldo, como o Joabe, que nos ajudou a montar essa live, como o reverendo Isaías, como cada um de vocês que assiste, se levante em prol da vida, da paz, contra um genocídio e contra um massacre. Se levante pelos direitos do povo palestino. Não se trata de uma guerra. Se trata de um massacre. Se trata de vidas perdidas. Se trata
de muitas crianças que passam fome todos os dias. O povo do lugar onde Cristo nasceu está morrendo ao vivo na TV. E isso nós não podemos permitir. Compartilhem o conteúdo de vocês, compartilhem conteúdos como esse. Juntem-se aos atos que estão acontecendo por todo o Brasil. Espalhem a verdade. Que todos nós, que ainda acreditamos na humanidade, que temos fé, façamos nossas ações nesse momento. Muito obrigada, pastor Ariovaldo e Joabe. É muito valoroso as ações de vocês. Nós, povo palestino, precisamos muito de cada um nesse momento. Muito obrigada. E quem desejar participar do grupo de cristãos pela Palestina, Igrejas pela Palestina Livre, nós vamos colocar o acesso do WhatsApp aqui, nós vamos fazer outras ações, e é muito importante dizer que nos acompanhe. Esse foi um canal provisório, temporário, que a gente precisou de urgência atender, mas poderá ser por esse, poderá ser por outro, por outras comunidades. Existem, repito, nós não estamos sós. Há vários pastores, pastoras, lideranças cristãs no Brasil e no mundo também fazendo essa análise bíblica, teológica, política e histórica, para a gente não se perder, nem depois ficar se desculpando, dizendo, eu não sabia. Não. Estamos aqui para dizer, não valerá a pena daqui a 1000 anos a gente pedir perdão por algo que foi feito de um genocídio hoje. A gente tem que fazer hoje, nesse exato momento. Repito a minha gratidão a quem esteve com a gente até agora, como a live de ontem, que foi com o Home Bank e com o Alid, que é da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. Agradecer ao pastor Ariovaldo Ramos, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que foi muito importante na forma que nós cristãos nos posicionamos recentemente na realidade da política brasileira, tirando um genocida também da liderança do país, que foi conivente com a morte de... Se a estatística oficial diz que foram 700 mil pessoas, pode multiplicar por 3. Pode multiplicar por 3. A gente que trabalha com política pública sabe que o Estado sempre consegue mentir em relação aos dados. Não é? E aí, a Frente Evangélica pelo Estado de Direito fez esse papel de dialogar com as igrejas cristãs, com as pessoas em 2020. É tanto tempo que a gente acorda sem sofrer, desde 2022, né, que a gente já fica assim, pelo menos não temos um genocida do poder que estaria conivente e conveniente com esse discurso que estamos aí. Vou terminar da forma mais ecumênica possível, dizendo Assalamu Alaikum, Shalom, Namastê, Haribou, que a paz de Cristo esteja com cada qual de nós, que o Espírito que habita em mim, que é esse Espírito pneuma, ar, que passa pelo meu corpo e passa pelo de vocês aí, alcance a consciência, como o pastor Ariovaldo disse. E como eu sou nordestino, não sou besta nem nada, mando um cheiro para vocês, sou pernambucano, então um cheiro para Ariovaldo, um cheiro para Mainara, e espero reencontrar vocês em breve. Muito obrigado. Até a próxima. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Esfiuca.
Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.